pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui à nossa live no Instagram da ProdPO. Então acho que vocês me conhecem, eu sou a Marina, sou sócia da ProdPO e da MKR Proteção de Dados. A gente trabalha com privacidade e proteção de dados o dia inteiro e hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados. Então a gente não podia deixar de comemorar de uma forma gostosa, com amigas, parceiras, colegas, esse dia tão importante para nós profissionais de privacidade e proteção de dados. A gente trabalha muito com empresas, mas nesse dia a gente também olha para os nossos próprios dados, somos titulares e temos eles, nossos dados por aí. Então, além de ajudar essas empresas, nos colocamos também como titulares e fortalecer esse dia e lembrar da privacidade e proteção de dados é muito importante. E para comemorar, eu trouxe aqui duas pessoas que eu adoro, obviamente, né? Mas são duas pessoas onde a gente trabalha e vive proteção de dados de uma forma muito natural, muito orgânica. E aí, por isso que eu propus esse papo orgânico aqui, natural, que é a Isabel Hering, do Verano Advogados, já vou apresentá-la formalmente, e a Ludmila, que trabalha comigo na MKR e na ProdPO. Então, deixa eu fazer aqui uma breve introdução aqui. A Isabel, ela é sócia das áreas de privacidade e proteção de dados, tecnologia e propriedade intelectual no Verano Advogados e lidera a prática de Fashion Law. E a Ludmila, ela é advogada com certificações CDPO, CIPM, nossa consultora sênior na MKR e também na ProdPO. Então, meninas, muito obrigada por toparem aqui esse papo comemorativo ao Dia Internacional da Proteção de Dados. E eu já queria que a gente começasse aqui a pensar um pouco o que foi o ano 2025 e o que vai ser o ano de 2026. Eu vou deixar vocês falarem, mas trazendo aqui um pouco, do que aconteceu no final do ano, A gente teve a ANPD, que ela virou uma agência reguladora, ela tem mais autonomia, então, ela tem mais autoridade, ela ganhou mais relevância, e aí ela também está regulando não só o tema tradicional da LGPD, mas também governança e inteligência artificial, crianças, adolescentes. A gente tem aí uma atuação mais forte dela que a gente viu do segundo semestre para o final do ano. E eu quero que vocês comentem, na verdade, era para falar de 2025, mas eu acho que em 2026 a gente já teve agora a decisão de adequação, Brasil, União Europeia. E aí a gente tem há pouco também a live da ANPD, que está inclusive finalizando agora, então se vocês puderem, a gente acompanhou. E eu já queria que vocês trouxessem também um pouquinho dos insights de vocês, o que vocês esperam para 2026, podem comentar 2025 também. Então, de repente, Bel, vamos começar por você. 2025, 2026, o que temos por aí? Obrigada, Marina, por me convidar para esse bate-papo. A gente tem uma relação muito boa, de longa data, são inúmeros projetos, inúmeros clientes atendidos, muito uso da ProdPO nos nossos projetos que beneficiam, enfim, toda essa questão de produtividade e governança, que a gente sabe bem que é essencial para esse tipo de cliente que cuida da privacidade. É um prazer vir aqui falar com vocês, inclusive nesse dia da privacidade, de proteção de dados, como você mencionou. Tá rolando ainda a live da própria NPD com a decisão de adequação. Acho que isso foi começar o ano assim com o pé direito, todos os clientes, as empresas, todo mundo que trabalha com privacidade estava muito esperançoso por essa decisão de adequação, Acho que é algo que de fato vai melhorar todos os processos, os procedimentos, facilitar a transferência internacional de dados, os negócios, Então é de fato algo que a gente estava esperando acontecer ansiosamente, dando diversas opiniões para clientes, inclusive pela espera, para esperar isso acontecer e definir processos e procedimentos com relação à transferência internacional. Então vamos ver o que mais a NPD vai falar hoje, As equipes estão assistindo aí enquanto a gente está batendo esse papo, mas é algo que acredito que vai colocar o Brasil com uma maturidade, como você mencionou, Assim, do ponto de vista de agência, mas do ponto de vista também internacional, Assim, coloca o Brasil num patamar muito importante do regulatório para amadurecimento dessas transferências internacionais de dados.
Então eu diria que o highlight agora, nesse momento, está sendo essa decisão de adequação e a internacionalização do Brasil e inclusão do Brasil nesse patamar muito importante para a proteção de dados. Não, com certeza. Eu acho que a gente discutiu isso muito com os clientes, né? Eu acho que quando a gente pensa, acho que principalmente nos últimos 3, 4 meses, Bel, os nossos clientes, muitos falavam assim, não, vamos começar, editar contrato, vamos lá, fazer aditivos e conversar com a matriz. A gente em muitos momentos falou assim, peraí, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos ser eficiente, né? E trazer aí a orientação certa. Então acho que acertamos finalmente veio, né? Veio então... E foi um trabalho assim, acho que de excelência da NPD, né? Assim, total. Perfeito. Eu acho que essa negociação aí foi muito legal e realmente acho que não podíamos estar num momento melhor. Acertamos o dia da live, foi ótimo pra gente conseguir falar disso também. Lu, 2025, 2026, com essa notícia é difícil pensar em outra coisa, né? Mas acho que tivemos muita coisa e acho que 2026 a gente consegue esperar aí maior atuação da NPD, mas continua muito responsiva, mais fiscalização, evidências. A gente trabalha muito com evidências, né? O tempo inteiro eu só falo evidências. Não, eu também queria agradecer o convite para participar da live hoje. Estou muito feliz de estar aqui do lado de duas pessoas que eu admiro muito. Nossa parceria também é de muito longa data, né? A gente vem junto construindo aí a ProdPO, que é um pilar fundamental para a governança de privacidade de uma empresa. E, enfim, eu acho que hoje é um dia mesmo da gente fortalecer esses pontos de privacidade para que o assunto continue sempre vivo, né? E a gente tenha um dia para a gente refletir sobre isso, acho que é fundamental. Com relação às tendências de 2026, uma coisa que eu particularmente estou esperando muito que aconteça e que já está na agenda regulatória de 2025 e de 2026, lá desde quando a NPD publicou no final de 2024, é a questão dos direitos dos titulares, né? Uma regulamentação que estava meio na expectativa para ser no ano passado também. Eu acho que esse ano, se vier, vai ser muito bom para diversas empresas que a gente atua como DPO. Claro que a gente tem em termos de ANPD e atuação responsiva, evidências, etc., a gente tem tudo, né, para demonstrar a boa-fé e atendimento, as discussões, os registros, que a gente coloca muito na ProdPO, mas é sempre bem-vinda uma regulamentação que dê uma segurança maior, que dê um direcionamento e a gente consiga confirmar que a gente está no caminho certo, né, e que está tudo direitinho. Outra tendência que eu não acho, né, mas acompanhando aí também as discussões que tem desde o ano passado, é do ECA Digital, né, que a NPD também tem essa responsabilidade, está terminando o prazo aí de adequação das empresas, e eu acho que também existe uma expectativa muito grande de regulamentação sobre esse tema, a aferição de idade, controle parental, e tem alguns temas, alguns setores que são específicos que eu acho que tem que ficar muito atento a esse tema. Jogos eletrônicos, varejos, redes sociais, etc. Acho que é muito relevante. E a NPD, inclusive, atualizou a agenda regulatória para incluir esse tema, né, bem forte, né, diversos pontos sobre o ECA digital. Então, acho que é uma tendência também de 2026 bem forte. Total. Acho que até puxando um pouco esse gancho de ECA digital e o gancho de a NPD virando agência, né, acho que tá tudo politicamente, institucionalmente sendo desenhado para tornar a NPD agência, dar mais poder, colocar na pauta o ECA digital e todas as questões de inteligência artificial, que também vão ser tendência e tema esse ano, né? E com relação ao ECA digital, a gente vê essa intersecção entre privacidade e proteção de dados, a NPD, regulamentações e direito do consumidor e questão de controle parental. Então a gente tem aí uma série de leis e regulamentos que já estavam em vigor, que estão sendo incorporados dentro do ECA digital e que vão estar sob supervisão da NPD, que é uma agência agora que a gente já está se acostumando há algum tempo, né? Então vai ser muito legal ver essa sinergia, entender como que a NPD vai interpretar todos esses temas e regular de fato, né? Como que vai ser a força da NPD nos próximos anos aí para regular esses temas que estão super em alta. Não, com certeza. 2026 eu acho que a gente já começamos, né? Já começamos essa decisão de adequação. Começou muito animado, com certeza, e vai continuar assim. Eu acho que a NPD sempre se coloca nessa postura de educar, de ensinar, mas ela está construindo,
né? A sua musculatura tá regulamentando, ela traz muitos relatórios, ela traz muita transparência em relação a decisões, a como que ela está conduzindo processos que são investigativos, né? Então eu acho que é um ano que vai ser muito importante. E pensando em 2026, Bel, você não contou pra gente, não falou ainda de Fashion Law, né? Eu acho que assim, o Verano criou também, né? Eu acho que uma área de Fashion Law no final do 2025. Eu acho que é tendência 2026, né? Então eu queria, sei lá, se você puder nos trazer um pouquinho, e acho que até explicar o que é Fashion Law, gente. Fashion Law é um nome muito bonito, mas o que é e aonde que entra a privacidade nisso, e talvez se você puder já trazer aqui alguma dica para empresas que são, né, de moda, principais insights que elas precisam e cuidados, né, que elas precisam ter agora em 2026, pensando que a gente está aqui com uma agência que vai exigir, que vai fiscalizar e que está aí aumentando a sua atuação. Uhum. Fashion Law tá na moda, né? O direito da moda está na moda, vou colocar assim. E não por acaso, né? Acho que de fato é um mercado pujante, é um mercado que movimenta milhões, bilhões globalmente. A gente tem um consumo aí muito grande de itens de vestuário, e aí a gente entende aqui o fashion não só exclusivo ao setor têxtil, né? Mas também a outros mercados que consomem a moda, que consomem lifestyle, incluindo inclusive questão de cosméticos, né? E mercado de luxo também, que acaba sendo bastante atrelado. Então, é um mercado que está em constante crescimento, e um dos aspectos que liga um pouco com privacidade é a forma de consumo, né, do consumidor. Acho que isso mudou muito ao longo do tempo, e agora a gente tem omnichannels, né? Então a gente tem o varejo de moda e de fashion vendendo pelo e-commerce, vendendo em loja física, vendendo pelo WhatsApp, vendendo pelo TikTok, vendendo por redes sociais. Então, esse tipo de venda de fashion, esse consumo de mercado fashion em outras plataformas gera discussões grandes de privacidade, né? Gera discussões de forma de consumo, gera discussões de análise de comportamento, de perfilamento do consumidor, né? E todas essas questões são questões que são centrais e fundamentais para a privacidade, proteção de dados, inclusive que são pauta de ANPD, né? Então é algo que acho que a ANPD vai focar tanto do ponto de vista de ECA digital, como do ponto de vista de IA, e todas essas iniciativas de mercado fashion relativa a esses canais de varejo acabam circundando muito por esse fórum, né, de coleta de dados e de uso de dados. Então, uma das grandes tendências para mim deste mercado agora fashion é de fato essa coleta de dados massiva em vários canais diferentes. Sim, e aí o uso desses dados, né, ele precisa estar dentro da lei, né, de acordo com os parâmetros que a gente já tem e vai ter ainda mais da nova agência, né, da ANPD. E aí quando a gente fala um pouco, Bel, o que me trouxe muito, assim, e do nosso dia a dia, eu acho que a gente trazer um pouco da questão de IA, né, onde quando a gente tem que marketing, né, retargeting de produtos, todos os e-commerces, é algo que a gente tem trabalhado muito com os nossos clientes. Então, aí a gente tem aí até o escopo maior não é só LGPD, é toda a parte de IA que a gente precisa observar. Então, com certeza, a NPD, e isso é tendência para 2026. Os né? clientes já perguntam direto, assim, quero coletar esses dados para treinar minha IA. Como que eu faço? Posso fazer isso? Né? Quais são os limites? Quais são as recomendações? Então, é uma pauta que vem desde o ano passado e que se fortalece esse ano do ponto de vista de coleta de dados e uso de tecnologias massificadas aí, inteligentes, LLMs e todos esses modelos, né, de consumo de dados massivo. Você acha que a gente já pode dizer que está saindo um pouco do jurídico? Né? Você acha que os clientes já veem isso? Né, no sentido de buscar uma abordagem mais ampla de governança, de controles. A gente fala até de quando a gente fala de documentação, explicabilidade, ou ainda
as pessoas veem muito jurídico ainda? Você acha que como é a tua percepção sobre isso? Eu sinto que os clientes sempre veem no jurídico, no advogado, um grande parceiro e colaborador do negócio, né? Assim, então eu sinto que muitas vezes o cliente vem pra gente com problemas que não são propriamente jurídicos, mas vem o advogado como essa pessoa, né? Assim, como esse, às vezes até um psicólogo premium, né? Assim, de vir querer discutir alguns temas que às vezes nem são jurídicos, né? E acho que a gente historicamente acaba pegando esse papel um pouco e direcionando e identificando aonde que estão os problemas. Mas sim, acho que muitas vezes o problema ele não é jurídico, ele acaba vindo para o advogado por essa relação muito próxima, né, com os clientes e às vezes muito longa, né? A gente tem clientes que estão com a gente há anos e anos, então é uma confiança muito grande no trabalho e acaba chegando por aqui. Mas muitas vezes o problema não é jurídico ou a solução não é jurídica e isso é muito importante identificar. Né? Então identificar quando que é necessário um documento de governança, quando que é necessário um procedimento e não uma política, né? Assim, então isso a gente vê muito na prática, né? E acho que a Lud pode um pouco comentar dessa prática, né? Do dia a dia, desses clientes que estão procurando aí, às vezes a gente chega falando, eu quero uma política de privacidade para colocar não sei aonde. E aí você olha e fala assim, não, acho que aqui você precisa de um procedimento para identificar, né, quais são os players, como direcionar, mas não necessariamente uma política. Talvez a política é um final step e primeiro a gente precisa definir muito bem esse processo e como está funcionando, né, Lud? Acho que a gente tem alguns clientes que passaram um pouco por esse problema. Isso que você falou é fundamental. Não existe LGPD em 5 minutos. Não existe adequação, esteja adequado em 30 dias, você vai ter todos os problemas vão estar resolvidos e não existe política sem estratégia, não existe política sem um procedimento, né? Sem uma visão de processo. Não existe a gente pegar um documento pro forma, elaborar padrão e entregar para você, porque isso não vai servir para nada. Marina sempre fala, o papel aceita tudo. E é verdade, isso é uma absoluta verdade. A gente pode fazer a política que você quiser, mas isso é realmente relevante, né? Eu acho que esse é um dos principais erros que as empresas podem cometer, que é você pegar um documento e redigir ele sem ter uma estratégia por trás, sem conhecer quais são os processos da empresa. Por exemplo, um mapeamento, né? Que você falou, às vezes você quer um aviso de privacidade, mas para você escrever um aviso de privacidade, um aviso de privacidade é essencialmente um documento de transparência. E aí Bel vai fazer um documento maravilhoso, perfeito lá, todo estruturado, mas com base em quê? Né? Você tem que ter ali com base em um mapeamento de processos que você tem na sua empresa, de atividades, quais dados você trata, quem trata, quais são as áreas responsáveis, quais as medidas de segurança que são aplicáveis, você tem que entender tudo isso. Na ProdPO, a gente tem uma ferramenta facilitada que permite que isso seja feito de forma eficiente e aí depois vai facilitar até o trabalho de Bel para fazer esse aviso de privacidade, porque vão ter todas as informações lá consolidadas. E eu acho que uma das, assim, pensando em recomendações, né, se uma pessoa hoje no aspecto prático, ela quer começar, tá vendo essa live e vai falar, meu Deus, estou para trás, quero começar a adequação LGPD agora. Eu acho que o primeiro passo é você, claro, contratar uma assistência especializada, né, óbvio, ter uma ferramenta que vai apoiar, né, e ajustar o porta para fora. Então, a gente tem um caso de um cliente mesmo que um titular foi reclamar na NPD, por qualquer motivo, né, e aí a NPD, ele juntou a resposta da NPD, a NPD foi no site do cliente, falou, olha aqui, esse cliente, essa empresa que você está reclamando tem um encarregado, tem um formulário de contato disponível no site. Você já falou com ele? Foi lá no site do cliente, pegou a informação e disponibilizou o titular. Eu achei isso incrível, porque mostra que ele não fez uma resposta padrão para falar assim, você já foi no site da empresa que você está reclamando? Não. Você já foi no site dessa empresa X? Olha aqui o link para você reclamar, né? Para você buscar suas informações. E esse link, inclusive, era nosso link da ProdPO, que é um pilar de governança incrível que a gente disponibiliza lá no site dos clientes para solicitar direitos dos titulares, para disponibilizar o aviso de privacidade,
para entrar em contato com o encarregado e tudo isso, esses temas aqui, o porta para fora, né, a adequação do site, que seria talvez um dos primeiros passos, foi tema de fiscalização da NPD no passado. Então, várias empresas foram autuadas, né, ano passado, 2024. Foi no outro ano, 24. E aí, quando você vai olhar o conteúdo desses processos administrativos, era assim, falta de encarregado, falta de informação de contato. Isso é fundamental. O segundo passo é você começar a entender qual que é o tamanho do seu problema. Né? Eu preciso fazer entrevistas. Quantas entrevistas eu preciso para me adequar à LGPD, né? Para manter os processos? Não sei. Não sou eu que vou dizer quantas entrevistas. Eu preciso ter um mínimo de informação sobre a sua empresa para a gente conseguir te dar um cheiro ali e a gente conseguir construir junto. Então, a gente não pode simplesmente ter um pacote pronto que vai entregar e vai dizer no final disso que você vai estar adequado à LGPD. Eu acho que isso é uma das principais coisas, né? Você não fazer uma política vazia, não fazer um documento vazio, você ter por ali por trás uma estratégia, né? Você conhecer a sua empresa, conhecer os seus processos e isso se refletir no documento que você está buscando. Pegando um gancho da decisão que você falou, enfim, desse perfil da NPD de ir lá e pegar o contato do DPO, né? E se a empresa não tivesse um DPO nomeado, né? Se não tivesse alguém lá, o passo talvez seria mais autuação, notificação da NPD, né? Então, gerou uma resposta para o titular que a empresa tinha esse passo, né? Então, Exato. assim, é importante, veja a importância de você ter uma pessoa nomeada e a gente vê muito no escritório ainda discussões sobre a necessidade de um DPO, né? Ou sobre quem pode assumir esse papel, ou empresas multinacionais que têm pessoas de fora, então qual que é a importância? Tá aí uma das grandes importâncias, né? Você vê que a NPD tá indo no site, tá olhando, tá puxando essa informação, e se não tivesse alguém, a postura da NPD teria sido outra, né? Então, ainda bem que esse cliente tinha a ProDPO e tinha MKR e tinha um DPO nomeado. Exato. Exatamente. Então, assim, eu até vou já conduzir aqui pro fechamento, né, da nossa live. A gente tá aqui chegando no nosso tempo limite. Mas, pegando um pouquinho aqui do que a gente conversou, né? Para quem de repente perdeu o começo. A gente tem a NPD mais forte, a gente tem novas diretrizes, a gente tem inclusive muita documentação para consultar como que a NPD tem agido, né? Como que ela espera, como ela tem conduzido alguns casos. A gente já teve agora a decisão de adequação. A gente viu então que a exigência para as empresas tende a crescer. Né? E a gente tem mais informação e nós, até profissionais da área, conseguimos ajudar as empresas com mais conhecimento do Brasil, né? Às vezes a gente buscava boas práticas na Europa, fora e tal. Agora a gente já tem real oficial aqui a grande maioria das informações que a gente precisa. E aí para as empresas, né? O que eu acho que fica importante a gente trazer? Que não adianta só ter, a gente precisa que as empresas demonstrem. Então, as políticas, elas precisam ser claras, as políticas precisam ser baseadas em governança real, né? Então, a gente precisa ter evidências de adequação. E aí, obviamente, que plataformas, mais documentos, mais processos, tudo isso traz essa demonstração da conformidade, né? Meninas, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, encerrar a fala de vocês, mas eu tô super feliz, queria agradecer de verdade. Eu acho que tá aqui com vocês no Dia da Privacidade Internacional, da Proteção de Dados, eu não podia ter escolhido pessoas melhores para representar aqui o nosso trabalho que a gente tem aí diariamente, essa troca. Muito obrigada. Obrigada, Marina, pelo bate-papo. Acho que você falou bem. 2026 para mim é um ano de maturidade, né? Assim, quem tá para trás, quem nem começou ainda, tem um longo caminho pela frente. Então, 2026 é um ano de fato, demonstrar essa maturidade que o Brasil criou e que as empresas vêm criando ao longo desses últimos anos de vigência da LGPD. Queria agradecer também, adorei nosso bate-papo, obrigada pelo convite. De recado, assim, de tendência para 2026, eu acho que eu fecharia dizendo que se você não começou,
tá na hora de começar. E aí você busca assessoria especializada, né, uma relação de confiança, para que você consiga fazer todo esse processo com segurança, conseguir gerar evidências, né, como a Marina falou, de que você tá fazendo isso, porque eu acho que a NPD, ela tem se fortalecido, mas até o momento ela tem mostrado uma postura muito responsiva, né, ela tem se mostrado que ela vai prestar muita atenção na boa fé. Então, mesmo que você não tenha um programa de privacidade perfeito, porque eu acho que é muito difícil que alguém tenha um programa de privacidade perfeito, se você conseguir demonstrar que você está dedicando esforços para isso, proporcionais à magnitude do tratamento de dados que você realiza na sua empresa, eu acho que você já vai estar um passo à frente. Então, se desespere sem se desesperar. É isso. Legal, muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês que acompanharam a gente. E que tenhamos aí um ano maravilhoso, com muitas novidades e de muito sucesso. Ativo. Tchau, tchau.